segundo Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu ancestral. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Amém. Abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém. Queridos, houve um rei durante o período em que Israel e Judá estavam separados, chamado Acás. Acás foi um rei que se afastou do Senhor. Ele se embrenhou pelo mundo da feitiçaria, ele se embrenhou pelo mundo do pecado, e ele acabou esfriando a fé de todo o povo ao ponto de fechar a casa do Senhor, de não ter quem mais fosse à igreja. Colocou tábuas nas portas, apagou as lâmpadas da casa do Senhor, mandou os levitas embora, mandou os sacerdotes embora, não tinha mais sacrifício, não tinha holocausto, não tinha mais oferta de manjares, não tinha mais nada. As pessoas começaram então a cair cada vez mais no pecado, na carne, na idolatria, se afastando cada vez mais do Senhor. Pelo que Deus então pesou a mão sobre Judá, onde Acás reinava, e a miséria tomou conta da nação, o inimigo atravessou as fronteiras, os jovens foram mortos à espada, as mulheres foram tomadas como escravas, levadas para outras terras, e acabou que o filho desse rei, Acás, chega um momento em que ele toma o lugar de rei. O seu pai morre e ele tem 25 anos de idade quando ele assume o trono. Um rapaz sem experiência, muito jovem, mas a Bíblia diz que ele se lembrava do exemplo de Davi, seu ancestral. A Bíblia chega a dizer Davi, seu pai, mas não é o pai direto. O pai direto é Acás, é um dos avós dele. Davi está na família lá atrás, e ele começou a estudar a vida de Davi, e ele disse: eu quero andar como o meu
meu antepassado Davi andou na presença de Deus. Se Deus foi forte com Davi, Deus vai ser forte comigo também se eu fizer as obras de Davi. Se eu andar na fé de Davi, Deus vai fazer comigo o que fez com ele. Deus o tirou de uma pobreza de trás lá da malhada, ele era um pastorzinho de uma família pobre, de uma das menores tribos de Israel, e o colocou como rei de Israel. Deus fez cair diante dele não apenas um gigante, mas povos muito poderosos. E esse menino de 25 anos assume o trono de uma nação falida, de uma nação que não tinha mais recursos para se levantar, e ele diz: se existe um recurso, esse recurso é buscar a Deus. E como é que a gente busca a Deus? A gente busca a Deus na casa do Senhor, a gente busca Deus na igreja. Então ele reúne as pessoas e diz: olha, o símbolo da maldição que está sobre a nossa terra é que nós não temos mais vida na igreja. Então arranquem as tábuas da porta da casa do Senhor. Foram lá e arrancaram. Quando ele entrou, irmãos, era parede suja, era tudo estragado, as lâmpadas estavam apagadas. Naqueles dias as lâmpadas eram tipo lamparina, era com fogo. Ele perguntou: cadê os levitas, cadê os sacerdotes? Ninguém sabia, haviam se afastado. Ele manda buscar estes, restitui a eles o ministério, chama o povo e diz: olha, nós estamos em maldição, nós estamos debaixo de maldição, porque os nossos pais fizeram o que era mal perante o Senhor e o abandonaram. A palavra de Deus já dizia para nós, lá desde Samuel, que se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar, mas se nós nos afastarmos de Deus, também Deus se afastará de nós. Por isso que nós estamos nessa situação. Os nossos jovens morreram na mão do inimigo e as nossas mulheres, tanto as novas como as velhas, foram levadas como escravas e algumas conseguiram voltar. Vamos então mudar isso. Como? Nós vamos nos lembrar de qual é a nossa vocação. Irmãos, a palavra vocação vem de vocal, vem de voz. Para o que é que nós fomos chamados? Então, no verso 11 do capítulo 29 de 2 Crônicas, ele vai dizer qual é a nossa vocação, para o que é que nós fomos chamados. E essa é uma missão que eu e você precisamos descobrir. Por que é que eu estou aqui? O que é que Deus tem a fazer na minha vida? Por que é que Deus me colocou nesse lugar, nesse tempo, nessa família, nesse ministério? Eu preciso descobrir isso. Algumas pessoas vão entender o Evangelho de maneira equivocada. Vão achar que o Evangelho é realmente uma espécie de lâmpada do gênio, onde você passa a mão, o gênio sai e você então começa a mudar de vida por uma mágica. Você agora é visitado pelo poder da mágica e a mágica tira você da pobreza, põe na riqueza, tira da doença, põe na saúde, tira da solidão, coloca no meio de muita gente, tira do desamor, coloca no meio do amor. E as pessoas começam a buscar essas coisas. E mais ou menos é assim: Deus existe para me servir. É a perversão, é a coisa feita do lado avesso. Nós nos tornamos aqueles a quem Deus vai servir. Então nós apresentamos a Deus as nossas demandas. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero que o meu filho tenha um emprego. Eu quero que o meu filho saia da faculdade. Eu quero ser curado da minha enfermidade. Eu começo a apresentar a Deus as minhas demandas. Mas quando Deus diz: mas para que mesmo que eu te chamei? Para que eu te criei? A gente diz: eu não sei, eu acho que eu me perdi nisso. E aí a gente precisa trazer à memória algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando Deus cria Adão e cria Eva, Ele criou para que eles manifestassem a sua glória. Adão e Eva seriam os representantes da glória de Deus. Deus chama Adão e Eva e diz assim: irmãos, isso está lá no Gênesis, foi antes do pecado. Vocês vão lavrar e guardar o jardim. Missão: vocês vão estar na minha presença todos os dias. Na virada do dia eu vou passar aqui e vocês vão me prestar contas. Então a Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias Deus passava, Adão e Eva vinham e prestavam conta a Deus, até o dia que eles ouviram uma outra voz no jardim, que disse: olha, vocês não precisam servir a Deus com esse zelo todo.
Deus está querendo manter vocês como servos, porque Ele tem medo de que vocês descubram a fonte do poder e vocês sejam iguais a Ele, ou até melhores do que Ele. Sabe qual é a fonte do poder de Deus? Esse fruto que Ele disse para vocês não comerem. Por isso é que Ele disse: comereis de todas as árvores, mas essa daqui não pode comer, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. Come, desobedece a Deus, não vai acontecer nada. Irmãos, no dia que Eva comeu e levou o seu marido e ele também comeu, naquele dia Deus passou na virada do dia e disse: homem, onde estás? O homem não estava no lugar onde ele sempre esteve. Ele se escondeu. Ele se escondeu porque ele havia desobedecido. Ele havia rompido o mandamento do Senhor e havia tocado e comido do fruto que era proibido. Mas um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus, presta atenção. Um pecado nunca vem sozinho. Um pecado nunca vem sozinho. Ele traz outro pecado e traz um demônio com ele, porque o pai do pecado é o diabo. Os demônios administram aquilo que é do seu pai. Então, eles já haviam pecado e desobedecido a Deus. Quando Deus os chama, eles trazem um novo pecado. Qual o pecado novo? A mentira. Adão diz: eu estava nu e tive vergonha. É mentira. Ele não se escondeu porque ele estava nu. Ele se escondeu porque ele tinha comido do fruto que era proibido comer. Olha, um pecado puxando outro pecado. O pecado da desobediência já trouxe o pecado da mentira. E Deus disse: mas quem que te contou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Quando você estuda direito, você aprende que existem duas obrigações: a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então a lei determina aquilo que você tem que fazer, mas a mesma lei determina aquilo que você não pode fazer. A lei é sempre assim. E Deus perguntou: você fez o que não era para fazer? Você deixou de fazer o que era para fazer? De um jeito ou de outro você pecou. E aí, irmãos, o homem se perdeu. O pecado entrou, a natureza do homem se perverteu. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Criança pequena tem uma natureza contrária a Deus. A criança faz birra, a criança mente. Não tem pai, com exceção de alguns muito mal intencionados, que ensine o seu filho a mentir, que ensine o seu filho a roubar, que ensine o seu filho a fazer as coisas erradas. Normalmente, pais zelosos ensinam os filhos a não pecar, a não errar, a não transgredir. Não sei como é que você educa o seu filho, mas os meus eu eduquei assim, porque eu fui educado assim. Desde minha mãe dizer para mim: quando você estiver sentado no ônibus e chegar uma pessoa mais velha, estiver em pé, levanta e dá lugar para a pessoa mais velha. Mãe, mas eu não conheço a pessoa. Não interessa, ela é mais velha que você. Você é novo, suas pernas são fortes. Levanta e oferece um lugar para a pessoa mais velha. Até isso mamãe ensinava para a gente. Os pais são zelosos. Mas Adão e Eva se perderam. Não tinha mais como serem testemunhas da glória de Deus, porque o pecado mudou a natureza deles e mudou a minha e a sua, porque nós nascemos de Adão e Eva. A criança manifesta a rebeldia desde cedo. Quando você chama a atenção dela e ela briga com você, tem criança de colo que bate no rosto do pai ou da mãe. A criança acabou de fazer alguma coisa errada, você pergunta para ela: quem fez isso? Foi você? Ela diz: não. E se tiver um irmão pequeno, periga ela fazer assim. Quem ensinou isso para a criança? O pecado que nasce com ela. Por isso Davi disse que em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu nasci. Essas coisas, elas vêm comigo. Então, eu e você já não servíamos mais, e todos que nasceram de Adão e Eva, não servíamos mais para sermos testemunhas de Deus, pelo que Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. A Bíblia diz que todos se perderam e a uma se fizeram inúteis. Bucha de lavar prato. Você tem bucha de lavar prato em casa? Aquela bucha de um lado ela é mais grossa, do outro ela é mais fina, amarela e verde. Não é? Você usa, mas tem uma hora que ela fica encebada, tem uma hora que ela fica amassada. O que você faz com ela quando ela não serve mais? Você joga no lixo.
O que Deus fez? Deus pegou Adão e Eva e disse: eu não posso mais usar, agora está sujo de pecado, e Deus tirou do jardim. Então Deus disse: eu vou levantar uma santa semente, eu vou levantar um povo para ser a minha testemunha, eu vou levantar um povo para ser a minha presença na terra. Eles vão me servir, eles vão estar diante de mim, eles vão me cultuar, eles vão me amar pelo que eu vou me manifestar a eles, e eu farei grandes milagres na vida deles. Deus chama então um homem chamado Abrão, e de Abrão ele levanta um povo poderoso. Esse povo acaba no Egito. Deus os tira do Egito com mão poderosa, os faz atravessar o deserto. Deus chega para eles e diz: eu vou fazer uma aliança com vocês. Isso está em Êxodo capítulo 19, e diz: se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão a minha testemunha fiel, o meu sacerdócio real, nação santa. E o povo disse: boa essa palavra, nós aceitamos. Então Deus, pela lei que dá a eles uma lei, um conjunto de mandamentos, de ordens de fazer e de não fazer, Deus restitui a eles aquilo que eles perderam no pecado de Adão. A lei então antecipou aquilo que a graça ia confirmar. A lei fez com que eles se tornassem um povo peculiar, a menina dos olhos de Deus, o povo especial do coração de Deus, o único povo na terra a quem o Deus vivo se manifestava em pessoa. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mas pouco tempo depois esse povo se afasta do Senhor. Esse povo se perde. Sabe por que eles se perderam? Porque eles começaram a namorar o mundo. A namorar o mundo. Seja você um homem ou uma mulher casada, cuidado com quem você anda. Cuidado com a conversa que você conversa. Cuidado com o que você lê, com o que você assiste. A Bíblia diz para nós, através do ministério maravilhoso do nosso irmão Paulo: a má comunicação corrompe os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Você é um homem casado e começa a andar só com um rapaz solteiro. Você é de Deus, começa a andar com quem não é de Deus. Um dia você vai parar em algum lugar que não é bom. Um dia você vai sentar à mesa com quem não presta. Um dia você vai falar alguma palavra que não devia estar na sua boca. Um dia você vai engolir alguma coisa que não devia entrar pela sua boca. Um dia você vai chegar em casa com uma mancha vermelha esquisita no seu colarinho. Um dia você vai estar com um cheiro diferente na sua roupa. Um dia você vai olhar para sua esposa e vai dizer: ela já não é mais tão bonita como eu achei que era, ela já não é mais tão interessante como eu achei que era, porque a sua cabeça vai se pervertendo devagar. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. A mulher também, cuidado com quem você anda, cuidado com as suas amizades, cuidado com a conversa que você tem, porque o pecado não entra de uma vez, irmãos. O diabo, ele não entra e diz: eu sou o diabo, anda comigo. Não, ele começa sutilmente, ele começa a colocar ideias na sua cabeça, ele começa a te seduzir. Quando você vê, você olha e diz: mas esse marido meu não presta, eu quero um homem de verdade. Essa casa não é boa, eu quero uma casa melhor, eu mereço mais do que isso. A sua cabeça se perverte. O filho tem que tomar muito cuidado com o filho. O que é que seu filho está lendo, o que é que seu filho está vendo, com quem seu filho está andando. Eu fico impressionado com certas histórias que eu testemunho. Há algum tempo atrás recebi um moço dependente químico, usando cocaína há muito tempo. A família nunca percebeu nada. E aí a gente vai trabalhando e eu descubro que a primeira vez que ele usou cocaína ele tinha 14 anos. Sabe para que ele usou cocaína? Para ganhar uma competição na escola. Ele tinha medo de não ser bom o suficiente. Disseram: se você usar cocaína, você vai ter uma força sobrenatural, você vai chegar em primeiro lugar. E ali ele começou, mas da primeira vez que ele usou, ele começou a se viciar, e ali ficou viciado até a idade adulta, e a vida está completamente arrasada. Mas não foi arrasada do dia para a noite, foi arrasada devagarzinho. Cuidado com quem seu filho anda. Quando Israel começa a deixar o Senhor, alguém um dia disse: para que a gente vai levar o holocausto na casa do Senhor? A casa já disse que não precisa.
Para que a gente vai lá, a lâmpada da casa do Senhor está apagada? Para quê? Deus não precisa de luz. O que Deus vai fazer com a lamparina acesa, Zé? E alguém disse, não precisa. Para que a gente vai de manhã lá no tabernáculo? E para que a gente vai voltar de noite? Para que a gente vai cantar o Senhor? Vamos largar isso de lado. Deus não liga para essas coisas. Deus liga para essas coisas. E de repente o povo foi se esfriando e já não tinha mais quem ia à casa do Senhor. E a desgraça veio para a terra de Judá, o inimigo entrou, a pobreza entrou, a doença entrou. Mas Deus, que é fiel, levantou um rapaz chamado Ezequias. Ezequias assume o trono com 25 anos e diz, nós pecamos, nossos pais pecaram e nós pecamos com eles porque nós nos afastamos da casa do Senhor, nós nos afastamos da presença do Senhor. Vamos voltar ao Senhor, capítulo 29 de 2 Crônicas, verso 11, vamos voltar, nós vamos descobrir qual é a nossa vocação. E aí ele volta a palavra. E Moisés havia escrito, no que está escrito no capítulo 19 de Êxodo, se vocês guardarem a aliança, serão as minhas testemunhas. Mas isso é Velho Testamento. Alguém um dia desse me chama a atenção porque eu prego muito o Velho Testamento. Pastor, só prega Velho Testamento demais. Falei, meu irmão, como é que eu não vou pregar o Velho Testamento? Isso aqui é Bíblia. Velho Testamento, Êxodo, capítulo 19, diz, vós sois as minhas testemunhas, nação santa. Então tá, eu não vou mais pregar isso, eu vou pregar só agora o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o Senhor, vós sois as minhas testemunhas, nação santa, povo real, propriedade peculiar de Deus, chamados para manifestarem a minha glória. O Novo Testamento diz aquilo que o Velho Testamento estava dizendo, está confirmando, está esclarecendo, está explicando. Então hoje, a vocação da igreja, nós somos chamados para estarmos diante de Deus, nós somos chamados para manifestarmos a glória de Deus, nós somos aqueles que carregam a arca da aliança no ombro, nós temos responsabilidade. Irmão, e aí você está cansado de me ouvir isso, né, Zé? O Zé até passa a mão assim, não, pastor, pregando isso de novo. Estou pregando isso de novo. Deixa eu te contar uma coisa, mudando completamente. Lembrei de um professor que eu gostava muito, que morreu, um homem que cultivou a saúde a vida inteira, um homem que entrava nos presídios, ele recuperou muitos presos, ele entrava nos hospitais, ele ajudou muita gente, escreveu muitos livros, um sábio. E ele sempre foi um homem muito ocupado com a saúde. Envelheceu, 90 e alguma coisa. Um dia algum produtor de televisão quis fazer uma entrevista com ele, um programa sobre a vida dele, procuraram o neto dele que tomava conta da escola e disseram, queremos fazer uma entrevista, um programa com um professor. Tiago, filho dele, o neto dele, disse consigo mesmo, mas será que vale a pena? Vovô tá velho, ele tem aquela imagem de um homem saúde, um homem saudável, né? Talvez não seja bom para a imagem dele ser visto assim. Mas foi conversar com o avô muito lúcido, falando com dificuldade, né? Já não andava mais com desenvoltura, falava muito baixo. E ele falou, vô, eu acho que é melhor a gente não fazer isso, né? Por causa dessa imagem do senhor, o senhor sempre foi um homem que manifestou saúde, agora pela idade o senhor está assim, talvez não seja bom para a sua imagem. Sabe o que ele disse? Ele disse, não, meu neto, é bom que a televisão faça um programa comigo e que todos me vejam assim, para que todos se lembrem que nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Que nessa vida tudo passa, a saúde passa, o condicionamento físico passa, o dinheiro passa, a beleza passa, os bens passam. Se tudo passa e você vive longe do Senhor, no final da vida, você não tem nada. Se você não cumpriu aquilo para que você foi chamado, se você não cumpriu a sua missão, se você não fez aquilo para que Deus te levantou, a sua vida se perdeu.
O Senhor Deus disse lá no Êxodo, disse em 1 Pedro, vós sois as minhas testemunhas. O Ezequias se preocupa e diz, Deus, qual é a nossa vocação? É estarmos diante do Senhor e não deixarmos a lâmpada da casa do Senhor se apagar. Irmão, quando você não assume o seu ministério na igreja, quando você se torna uma pessoa preguiçosa, quando você se torna uma pessoa ociosa, você está juntando nada. Ainda que você ganhe todo o dinheiro do mundo, isso é nada. Ainda que você tenha toda a beleza do mundo, isso é nada. Ainda que você tenha toda a saúde do mundo, isso é nada. Sabe por quê? Porque vai passar. A beleza vai embora, a saúde vai embora, o filho vai embora. Todos morrem, você também ou vai envelhecer, ou vai adoecer, ou vai ser vítima de um acidente, ou vai ser vítima de um crime, mas vai morrer. E aí, no final das contas, a Bíblia diz que o Senhor vai perguntar para você, o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez do chamado que eu te dei? Se você tinha 5 talentos e trouxe mais 5, ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Mas se você for daquele que diz, o Senhor me deu talento, eu escondi. Sabe, Senhor, eu não fui à igreja, eu não evangelizei, eu não consolei, eu não orei, eu não confortei ninguém, porque eu não tive tempo, eu estive muito ocupado ganhando dinheiro. O que adianta isso tudo agora? Mas eu vou te falar uma coisa, se a pessoa serviu a Deus, se ela foi fiel, se o tempo dela foi para manifestar a glória de Deus, se ela se ocupou das coisas de Deus, ela está na presença do Senhor em glória, porque o Senhor diz para essa pessoa, bem está, servo bom e fiel, entra na glória que te foi preparada desde o início dos tempos, entra no reino, entra no gozo do teu Senhor. Para quem que você está vivendo? Para quem que eu estou vivendo? Estamos vivendo para nós mesmos? Sabendo que tudo passa? Tendo esse conhecimento, que tipo de vida nós devemos viver? Não é uma vida na presença do Senhor? Para quem nós falamos do amor de Jesus? Por quem nós oramos? Quais os enfermos que visitamos? Quais os presos que visitamos? A qual irmão nós oferecemos o ombro e oferecemos o ouvido? Às vezes, sabe, irmão, eu venho à igreja, não é para pregar. Às vezes eu venho na igreja para que Deus traga alguém que diga, eu posso conversar com você? Será que você pode orar por mim? E você está ali no seu posto, naquele dia, naquela hora, e Deus vai usar você. Ou Deus vai trazer alguém e vai dizer assim, o Senhor tem uma palavra para você. Tinha uma moça, quando eu me converti, chamava-se Naida, uma bênção, tipo a pastora Nízia, assim, uma mulher de muita consagração a Deus, só que ela, naquela época éramos todos bem jovens, e ela um pouco mais velha do que eu, mas uma mulher muito consagrada a Deus, e ela passava por uma luta muito grande, e ela estava na igreja chorando, aos pés do Senhor. Uma senhora passa na avenida, entra, chega perto dela e diz, assim diz o Senhor. A moça nunca tinha visto. A tua luta é essa, e você perguntou ao Senhor isso. Ele manda te responder, assim, assado. A dona levantou e foi embora, ela nunca mais viu essa dona. Sabe onde a Naida estava? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Meu querido e minha querida, nós estamos passando, eu vou passar e você também. Mas aquilo que nós fizermos na obra do Senhor não vai passar jamais. Jamais. Então veja, onde é que você está pondo o seu tesouro? Onde você puser o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Eu fechei a Bíblia, mas eu não preguei sobre o Tiago. Nós lemos o Tiago. O Tiago diz assim, vocês não têm nada, pedem e não têm, porque pedem mal, para gastar os vossos deleites. Fico pensando que deleite não é prazer imoral, prazer vulgar, mas são necessidades, mas necessidades de coisas que passam. Então, por exemplo, eu sei que sua mãe e seu pai pediram a sua cura e vem pedindo, e nós oramos aqui, pedimos muito, eu fui no hospital, mas o Senhor vai te curar, irmão, 100%. Mas depois de um tempo você vai morrer. Se não morrer dessa doença, vai morrer de morte morrida, de velhice. Vai cair da escada, sei lá.
Você está pedindo ao Senhor para dar estágio para o seu filho. Já pediu para mim orar por isso, não é, Jaque? Tá. Tiago diz, vocês pedem mal, pedem para gastar nos vossos deleites. Vocês se esqueceram das missões que Deus deu a cada um de vocês. Vocês esqueceram que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Quando você fica com preguiça e diz, eu não vou à igreja, você está amando mais o mundo. Quando você diz, eu não vou ler a Bíblia, e passa a semana sem estudar a Bíblia. Irmãos, não estou falando da leitura mentirosa. Crente costuma mentir para Deus da forma mais escandalosa do mundo. Sabe como é que crente mente para Deus? Vou ler a Bíblia. Aí antes de levantar, lê um capítulo, mas lê correndo. Quando ele chega aqui embaixo, ele não lembra do que ele leu em cima. Não ora. Mas tem tempo para tanta coisa aí fora, tem tempo para dormir mais tarde, porque está cansado, para receber o parente que vai almoçar em casa, para limpar o carro, para mexer na casa. Amizade do mundo, inimizade contra Deus, porque põe Deus em segundo plano. Sabe como é que o Tiago chamou isso? Ele disse adúlteros e adúlteras. Sabe quem foi adúltero? Acás. Sabe quem foi adúltero e adúltera? O povo de Judá, que se afastou do Senhor devagarzinho. Sabe quem foi que disse, nós pecamos em adultério contra Deus? Ezequias. Ezequias diz, vamos voltar para o Senhor, vamos restaurar o nosso ministério. Vamos restaurar a nossa vida. Nós somos as testemunhas do Senhor. Somos nós. Aí, o Tiago diz para nós, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Mas se você não fizer isso, o que vem na sua vida é o contrário daquilo que você está pedindo, porque Deus se afastou. Eu não sei como é que você age, mas normalmente a gente não gosta de adultério, né? Imagina que a sua mulher chega e diz, olha, passei a noite com outro cara. Ou seu marido chega e diz, olha, essa semana eu vou viajar com a vizinha, vou passar uns dias com ela. Você vai ficar com esse homem ainda? Você vai ficar com essa mulher ainda? O que você faria, hein? Deus sabe o que Ele vai fazer, Ele diz, eu não quero você. Eu não quero você. Se você é adúltero, você não é fiel a mim. Se você não é fiel a mim, eu não vou ser fiel a você. O que você me pediu, eu não vou fazer. Irmão, não adianta. Se você não se lembrar da sua vocação, e eu não me lembrar da minha vocação, para o que é que nós fomos chamados? Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Entre a academia e o culto, venha ao culto. Entre o trabalho de faculdade, de escola, de trabalho e a igreja, venha à igreja. Porque essas coisas todas vão passar. Eu estou te falando, eu sei do que eu estou falando, vai passar. Mas o Senhor não vai passar jamais. Ele passa de você se você o abandonar. Se você o abandonar, Ele te abandona. Porque Ele diz isso. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.